Olá, clovianos e clovianas, tudo bem? Vamos continuar nossa aula de literatura e hoje o assunto é naturalismo no Brasil. O naturalismo no Brasil iniciou-se com a publicação da obra O Mulato, de Aloysio Azevedo, em 1881. Nessa época, os escritores passaram a enxergar na literatura um instrumento de denúncia social, tinha uma visão materialista, objetiva da sociedade e acreditavam que a ciência era a solução para os problemas do homem. Como vocês perceberam, 1881 também foi o ano de publicação de Memórias Póstumas do Brás Cubas, do Machado de Assis, ou seja, realismo e naturalismo foram duas escolas literárias que se apresentaram no mesmo período, no entanto, com propostas diferentes. Então, para que vocês percebam um pouco as diferenças entre características de uma obra realista e de uma obra naturalista, coloquei aqui um quadro para vocês com alguns desses elementos. Por exemplo, nos romances do realismo, os romances do realismo, eles analisam psicologicamente a realidade interior e exterior das personagens. Já no naturalismo, a análise é do exterior, gestos, atos e ambientes. Nos romances do realismo, o olhar é para o indivíduo. Já no naturalismo, o olhar é mais para a biologia e para a patologia. No realismo, as aspirações são estéticas, o olhar é para o belo. Já no naturalismo, o olhar é mais para os aspectos degradantes e vil da condição humana. No realismo, há uma crítica e um retrato da burguesia e da elite dominante da época. E já no naturalismo, o cenário é a periferia, retratando o proletariado e os marginais, ou seja, as pessoas à margem da sociedade. O contexto histórico em que esteve inserido o naturalismo no Brasil era da Revolução Industrial em grande crescimento e automaticamente também o crescimento do capitalismo e da mão de obra. Por isso, uma das personagens que aparece em romances naturalistas, por exemplo, é do operário. Vivíamos no segundo reinado de Dom Pedro II, já caminhando-se para o seu final, que ocorreu em 1889, e também o fim da escravatura em 1888, que criou também grave crise social da desigualdade, com a questão do negro também presente nas obras naturalistas. Dentre as características naturalistas, podemos destacar a animalização, ou seja, o homem age por instintos. Então, é bastante comum, por exemplo, a associação do comportamento humano ao comportamento instintivo dos animais. Então, expressões como feras, garras, zum, 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 são comuns para remeter a essa ideia de animalização. Também temos o determinismo, o indivíduo é o resultado das influências do meio em que vive, então comportamentos podem ser explicados pelo meio em que essa personagem vive ou por hereditariedade. Também há o cientificismo, o homem é entendido como um produto das leis naturais. As patologias sociais também estão presentes nas obras naturalistas, como os vícios, as doenças. A linguagem é mais objetiva, a impessoalidade, predominância de formas descritivas, a preferência por temas cotidianos e principalmente das vivências das camadas ditas inferiores e também denúncia de aspectos sociais como a miséria e as desigualdades frutos do capitalismo. Entre os autores de grande importância no naturalismo no Brasil, destaco para vocês Aloysio Azevedo. O Aloysio Azevedo, que era natural do Maranhão,
Depois ele passou um tempo no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, e essas duas informações destacam os cenários que podemos encontrar nas obras do Aloysio Azevedo, o Maranhão e o estado do Rio de Janeiro. O Aloysio Azevedo é considerado o principal autor do naturalismo do Brasil e também o primeiro escritor a conseguir viver de literatura no país. Ele era um importante retratista de tipos sociais. Ele escreveu romances, crônicas, contos, peças teatrais. Também ele era desenhista e caricaturista. Suas obras trazem um olhar social do Rio de Janeiro do século XIX, destacando a exploração econômica e o crescimento das desigualdades. E para exemplificar, eu recomendo para vocês a leitura de duas importantes obras do Aloysio Azevedo, começando pela obra de 1881, que marca, né, o início do naturalismo, O Mulato. O Mulato conta a história do amor impossível entre o personagem título, o mulato, né, chamado Raimundo, filho bastardo de um português e de uma negra, e esse amor impossível com uma moça branca que era sua prima, chamada Ana Rosa. Os dois são profundamente apaixonados, mas a sociedade racista os impede de ficarem juntos. A história se passa na província do Maranhão, que era considerada na época uma das mais atrasadas do país. A obra desmascara a sociedade contemporânea maranhense extremamente preconceituosa, racista e retrógrada. E aí, será que esse final entre o Raimundo e a Ana Rosa, esse amor, será que ele vai conseguir ter um final feliz? Não vou dar spoiler, né? Vão ler aí o Mulato, que é uma obra importantíssima desse período. Vamos a um trecho. Raimundo tinha 26 anos e seria um tipo acabado de brasileiro se não foram os grandes olhos azuis que puxara do pai. Cabelos muito pretos, lustrosos e crespos, tez morena e amulatada, mais fina, dentes claros que reluziam sobre a negrura do bigode, estatura alta e elegante, pescoço largo, nariz direito e fronte espaçosa. A parte mais característica de sua fisionomia eram os olhos grandes, ramalhudos, cheios de sombras azuis. Eita, olhos azuis que vai dar o que falar, né? Porém, Mulato, recomendo. E claro, e a segunda obra não poderia deixar de ser O Cortiço. O Cortiço, que é uma das obras importantíssimas desse período naturalista no Brasil. O Cortiço, que é um romance que respira as características naturalistas, tanto que o próprio Cortiço torna-se uma das personagens mais importantes e principais, arrisco a dizer, da história, né? Porque o Cortiço, em muitos momentos na história, é personificado como se fosse uma pessoa de fora a olhar toda aquela movimentação, aqueles problemas, confusões, intrigas que vão ocorrer dentro do cortiço entre os seus moradores. Bom, o Cortiço é de 1890, narra a história de João Romão, dono do cortiço, um português muito ambicioso e que explorava os seus empregados, principalmente a Bertoleza, que além de ser sua serva, era sua amante. A Bertoleza será uma personagem muito importante nesta história. O João Romão, além de ser o dono do cortiço, era também um dono de uma pedreira e de uma taverna, uma espécie de bar da época. Fazendo a rivalidade aí ao João Romão, temos o lado burguês da história, né, com o aristocrata Miranda e seu sobrado, né, um comerciante de tecidos. O Cortiço, ele vai contar também a história e a vida árdua de trabalho de alguns moradores com histórias muito peculiares e interessantes, dentre elas o triângulo amoroso e bem destacante que irá ser formado com a sedutora mulata Rita Baiana, o Firmo e o Jerônimo.
O Cortiço, ele conta a vida simples e dura dessas pessoas. Grande parte do enredo retrata a vida desses moradores. E é um romance que explora as características físicas e comportamento de seus personagens, marcado pela degradação moral, espiritual e física, e também ambiciosa. A animalização e os instintos são muito presentes na obra O Cortiço. Então, vamos a um trecho. Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre, farto de quem dormiu de uma sentada de chumbo. Como se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem o suspiro de saudade perdido em terra alheia. Então, as noites do Cortiço eram regradas a muita moda de viola, mas também a muitas intrigas, muitas confusões, e o Cortiço foi uma obra que chamou muita atenção na época e hoje chamará a atenção de quem ainda não a leu. Recomendo ler, porque é uma obra espetacular. O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Bom, clovianos e clovianas, então a gente fecha aí os nossos estudos, né? Nosso resumo sobre essas duas importantes escolas literárias da segunda metade do século XIX, o realismo e o naturalismo. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar bem as aulas, leiam os livros que eu recomendei e até a próxima aula. Até lá!